Pois bem, eu quero também avisar que terça-feira, depois de amanhã, eu serei internado às 18 horas no Hospital Regional para fazer a minha cirurgia de hérnia inguinal na quarta-feira, às 7 da manhã, assim marcado, nunca começa nesse horário, né? Mas está marcado assim e peço que os irmãos orem por mim, em nome de Jesus. E veja que tipo de oração vocês vão fazer, tá? Amém, queridos. Irmãos, como nós temos aí muitos textos acerca do nosso tema, que estamos falando sobre a tulipe, que é o terceiro ponto, que é a expiação limitada. Então, eu selecionei alguns textos aqui para nós falarmos a respeito. Que esses textos parecem indicar que Jesus morreu por todas as pessoas. E na semana passada nós mostramos os textos que dizem que não foi, que foi apenas pelo seu povo, pela sua igreja, por muitos, não por todos. Mas e aqueles outros textos? Então ficou para nós vermos isto hoje. Vamos usar um desses textos como exemplo. E eu quero ler com os irmãos na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Os dois primeiros versículos: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Podeis sentar. Estamos então diante de um versículo que claramente fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também Ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Nós já argumentamos na semana passada, não somente com o Antigo Testamento, que a expiação era apenas para o povo de Deus na Antiga Aliança, não era para todas as nações. Nós também argumentamos que os versículos do Novo Testamento mostram que Jesus veio morrer pelos seus. Nós falamos sobre estes versículos. Mateus 1:21, ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Nós falamos que Jesus veio na ceia que ele instituiu com os seus apóstolos. Ele disse para eles que aquele cálice era o símbolo da nova aliança, do seu sangue que ele derramava em favor de muitos e não de todos. Nós mostramos vários textos no Novo Testamento que Cristo morreu pelo seu povo. Cristo veio dar a sua vida pelas ovelhas, não por bodes, não por quem não é ovelha, apenas por suas ovelhas. E como nós sabemos, nem todos são ovelhas. As pessoas também alegam aquele versículo de João 3,16 que diz: Deus amou o mundo, então Deus amou todas as pessoas. Ora, eu digo para os irmãos algumas coisas. Em primeiro lugar, João 3,16 está falando dos que creem. O próprio versículo diz isto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o quê? O que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio versículo se responde. Ele não está falando de todo mundo. É todo mundo que vai crer? Não. Somente aquele que nele crê terá a vida eterna. Ou tem, né? O verbo está no presente. Tem a vida eterna. A questão é que as pessoas dizem: então depende se a pessoa vai crer. Mas como eu disse, você não pode pegar para fazer doutrina, veja, não é uma interpretação. Uma interpretação você faz dentro de um texto com o seu contexto. Mas uma doutrina você faz com todo
o cenário da Escritura. Você faz com tudo que a Escritura diz a aquele respeito. E você não pode colocar a Escritura em contradição. A Bíblia não pode se contradizer. É por isso que nós vamos usar a seguinte regra de interpretação. Quando houver um texto obscuro, pegue os mais claros. Os mais claros já estão realmente claros. Ficou claro que Cristo morreu por muitos, que ficou claro que não são todas as pessoas que têm o amor salvífico de Deus. Mas eu vou clarear isso mais para jogarmos luz sobre os textos obscuros. Por exemplo, 1 de João mesmo, onde nós estamos, no capítulo 2, um versículo bem conhecido, que é o 15. Porém, este versículo as pessoas usam para muitas coisas, menos para isso que nós estamos pregando. E eu vou provar para os irmãos que Deus não ama todas as pessoas de modo salvador, não. De modo salvador, Deus não ama todas as pessoas. Veja só, capítulo 2, versículo 15 da primeira carta de João. Todo mundo conhece esse versículo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, como você me diz que Deus ama todas as pessoas? Se o apóstolo João está dizendo que o amor do Pai não está naquele que ama o mundo. Para você dizer que Deus ama todo mundo, você tem que dizer primeiro que todo mundo não ama o mundo. E isso é verdade? Todas as pessoas não amam o mundo? Irmãos, é óbvio que até crente está amando o mundo, quanto mais o mundano. É óbvio que até muita gente cristã está amando o mundo, quanto mais quem não é cristão. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vou ficar com esses pregadores que dizem que Deus ama o mundo, ou eu vou ficar com a Bíblia? A Bíblia diz que Deus não ama aquele que ama o mundo. Tiago 4,4. Se você se faz amigo do mundo, torna-te inimigo de Deus. Inimigo. Mas tem pessoas que amam a Deus. Sim, 1 João aí mesmo, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque Ele... sim. Se Deus me amar primeiro, então eu vou amá-lo. Se Ele me amar primeiro, eu vou amá-lo. Agora dizer que Deus ama todo mundo, qual que seria a consequência óbvia, baseado neste versículo? Se Deus ama todas as pessoas também o amarão. Porque aqui está dizendo que nós o amamos porque Ele nos ama primeiro. Se Deus ama todo mundo, então todo mundo tem que amar a Deus. Mas como é que aqui está dizendo que tem um monte de gente que ama o mundo e, portanto, o amor do Pai não está nele? Porque Deus não ama a todos. De modo salvador, não. Pessoas vão para o inferno. Esta é uma realidade bíblica. Ninguém pode ir para o inferno sendo objeto do amor de Deus, irmãos. Para o inferno vão objetos da ira de Deus. E para o céu vão objetos do seu amor. É impossível alguém objeto da ira de Deus estar no céu, assim como é impossível alguém objeto do amor de Deus estar no inferno. Observe João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida, mas o que se mantém rebelde contra o Filho nunca verá a vida, mas sobre ele a ira de Deus, o quê? Permanece. Lá não está dizendo que a ira de Deus virá sobre ele, não. Está dizendo que permanece. Por quê? Porque já estava. Efésios 2,3 diz que nós nascemos debaixo da ira. Nós nascemos fisiologicamente, lá está escrito por natureza, do grego physios. Fisiologicamente, somos todos filhos da ira de Deus. Deus mesmo é quem nos torna filhos do seu amor. Se Ele não fizer isto,
ninguém vai amar a Deus, porque as pessoas amam este mundo caído e o pecado que ali está. Alguém disse para mim, ora, mas você é livre para escolher, aqui tem um prato de carne e um prato de salada, você é livre para escolher. E eu disse para a pessoa, muito bom o exemplo que você deu, e eu vou devolver o seu próprio exemplo. Ofereça este prato de carne e o outro prato de salada para um leão, e veja qual ele vai comer. Ele também é livre, ele também tem opções. Qual que ele vai comer? Não é salada? Nem um leão em dieta? Um leão vegano? Não, ele vai comer o prato de carne, embora ele tenha duas opções. O que é que ele não tem? Liberdade de inclinação, porque a inclinação da natureza dele é carnívora. Assim o ser humano, ele tem opções. O ser humano tem opções. Ninguém está negando isso. O que nós negamos é que o homem tenha inclinações para Deus. Isso ele não tem. A Bíblia diz que o homem é carne. E carne agora não no sentido lá da salada do leão. Carne no sentido de caído, de natureza adâmica. O homem é carnal. E por causa disso, sua inclinação é o quê? Morte. Longe de Deus, morte. O homem na carne não pode agradar a Deus. Coloque diante do homem todas as opções do ser humano sem Cristo. Ele só vai escolher o que é pecado. Ele não vai escolher o que é bom. Ele pode até falar com você que escolhe o que é bom. Falar é uma coisa. Agora eu quero ver realmente ele escolher o que é bom. Não pode escolher. Então, João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo, é aqueles que nele creem, porque o próprio versículo diz isto. E se você olhar o versículo 17, porque o versículo 16 não pode ser levado em conta sozinho, aliás, nenhum versículo bíblico, pode ser levado em conta sozinho. O versículo 17, João 3, diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Vamos considerar, irmãos, por um momento, que o mundo seja todas as pessoas? Vamos dar uma colher de chá para os arminianos? Vamos ou não? Então vamos. Se o mundo que Deus amou, no 3,16, Deus amou o mundo, é todas as pessoas, significa todas as pessoas, então vamos substituir onde acontece a palavra mundo por todas as pessoas e vamos ver se faz sentido agora. Versículos 16 e 17. Porque Deus amou todas as pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele... Já não faz sentido aqui, Porque se deu por todas as pessoas, todo aquele que nele crê, para quê? Se é todas as pessoas, então todos vão crer. Mas vamos considerando, vamos continuando. Não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho a todas as pessoas, não para que condenasse todas as pessoas, mas para que todas as pessoas fossem salvas por ele. Olha aí, se o mundo são todas as pessoas, então todos serão salvos? Não. Logo Deus falhou no propósito para o qual ele enviou o seu Filho. E Deus não pode falhar. Porque o versículo 17 diz isso, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se o mundo são todas as pessoas, então Deus não perde seu propósito, ele enviou Jesus para isso, para salvar todas as pessoas, e todas as pessoas serão salvas por ele. Mas se isso não é o que a Bíblia diz, então este mundo não são todas as pessoas. São todo aquele que nele crê, conforme o verso 16 já explicava. Mas o povo tem uma visão fechada sobre as coisas e querem obrigar a Bíblia a dizer aquilo que ele acredita. Deixa a Bíblia falar o que ela está dizendo. Como Lutero dizia na sua época, deixa Deus ser Deus. O versículo 29 do Evangelho de João, capítulo 1, e também este que nós lemos em 1 de João, capítulo 2, verso 2,
escritos pelo mesmo apóstolo. Em João 1,29, quando João Batista vê Jesus se aproximando do Rio Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí todo mundo diz: olha aí, está vendo? Isso é uma expiação ilimitada, porque Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Juntamos aquele com este aqui, de 1 João 2,2, porque é o mesmo autor que escreve tanto o Evangelho como a carta, e também ele diz a mesma coisa. Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que o apóstolo João está dizendo aqui? O apóstolo João está dizendo, tanto aqui na carta quanto no Evangelho, que Jesus Cristo é o Cordeiro e a propiciação única que o mundo precisa. Não tem ninguém que possa fazer isso além de Jesus. É a única coisa que ele está dizendo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque todos os cordeiros anteriores na antiga aliança não puderam tirar, irmãos, os pecados de ninguém. O autor aos Hebreus fala isso. Ele disse que se sangue de ovelhas, sangue de bode, sangue de novilho pudesse tirar os pecados, não haveria espaço para uma segunda aliança. Então por que existe a nova aliança com o sangue de Jesus? Porque os sangues anteriores derramados não eram capazes de perdoar e de realmente fazer a expiação dos pecados das nações, e nem de Israel. Mas era simbólico, porque eles apontavam para o sangue do verdadeiro sacrifício que é Jesus. Então o que João está dizendo, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo, este é o Cordeiro único e verdadeiro. Todos os anteriores não podem tirar, mas esse pode. Esse é o que tira o pecado do mundo. E ele está dizendo que é o único Cordeiro disponível. É o único Cordeiro que Deus entregou, que não há outro. Assim como aqui em 1 João 2,2, ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. João está dizendo, Jesus é a única propiciação disponível. O mundo não tem outra opção, é isso que ele está dizendo. E em segundo lugar, ele também está dizendo que os judeus não devem tentar se apropriar de Jesus, como se Jesus fosse a solução apenas para Israel, como antigamente Israel fazia. Os irmãos lembram na semana passada que Israel foi a única nação que Deus escolheu para manifestar o seu nome, a sua aliança, seus profetas e todos os sinais que apontavam para o seu filho. Aliás, seu próprio filho veio dessa nação, a nação de Israel. Mas quando Jesus veio, Jesus não é propriedade de Israel. É isso que João está dizendo. Porque os judeus tinham o costume de dizer, Deus é nosso, as alianças são nossas, os sacrifícios são nossos. Se Deus vai perdoar alguém, esse alguém é Israel. Agora João está dizendo, não somente os nossos, mas também os do mundo inteiro. Ou seja, pessoas de todo mundo, Deus irá perdoar. Pessoas de todo mundo, Jesus Cristo é a propiciação pelos pecados delas. Não existe Jesus Cristo para Israel, Buda para a Índia e para o Japão, Confúcio para a China, Alá para a Arábia. Não, Jesus Cristo é a única propiciação disponível para qualquer pessoa neste mundo. É isso que o apóstolo está dizendo. Ele não está falando que Jesus vai tirar os pecados de todo mundo. Mais uma vez, cairíamos no universalismo. Um sumo sacerdote na época de Jesus, chamado Caifás, ele disse em João 11, 50 ao 52, quando ele viu que estava próximo ali de Jesus morrer e eles tinham que matar alguém. E ele disse assim, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Aquele homem, planejando matar Jesus, ele estava dizendo que Jesus Cristo tinha que morrer para que o povo de Israel não morresse nas mãos de Roma. Nós entregamos Jesus, os romanos matam ele e nós salvamos Israel.
Era isso que ele estava pensando. E o apóstolo João, que escreveu o Evangelho, mais ou menos uns 60 anos depois que Jesus tinha morrido, já velhinho, ele lembra de que Caifás falou isso, porque João estava lá. João entrou com Jesus na casa do sumo sacerdote no dia do julgamento, naquela madrugada. E ele ouviu Caifás dizer isso. Então João agora, velhinho, perto dos 100 anos de idade, escrevendo o Evangelho, ele diz assim: eu me lembro que este homem falou isso, então vou fazer um comentário teológico aqui. E João escreve assim: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, por quê? Porque Anás, que era o sumo sacerdote, o sogro de Caifás, mas eles ficavam num troca-troca de posição de sacerdócio. Uma hora era o sogro, outra hora era o genro, para todo mundo ganhar dinheiro na família. Isso aí como é que é aquele crime lá? Nepotismo, isso é nepotismo. Naquele ano que mataram Jesus, quem estava no sumo sacerdócio era Caifás. E nem era ele o sumo sacerdote de verdade, era o sogro dele, chamado Anás. E João diz que ele não falou isso de si mesmo, mas sendo ele o sumo sacerdote, nem que fosse por corrupção, naquele ano, ele profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O apóstolo João comentou isso daí. Ele disse que o próprio sumo sacerdote, que estava querendo entregar Jesus para livrar a pele de Israel, ele falou: Jesus vai morrer, não só por Israel, mas também por pessoas do mundo inteiro. E foi o que realmente aconteceu. Jesus juntou, como ele diz em João 10,16, né? Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim convém agregá-las, reuni-las em um só aprisco. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Quem são estes? São os gentios. São aqueles que não eram judeus. Os judeus o receberam, poucos, a maioria o rejeitou. E na rejeição da maioria, o Evangelho se espalhou por toda a terra. Todos então que recebem o Evangelho são as ovelhas de Jesus. Vamos para outro texto, Hebreus capítulo 2, versículo 9. Alguns podem argumentar usando estes versículos aqui. Diz assim: vemos, todavia, aquele que, esse é Jesus, né? Por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Na verdade, não tem homem lá no grego, né? Provasse a morte por todos, está escrito lá. Não fala homem. Mas quem são esses todos por quem Jesus provou a morte? Como eu disse, não leia somente um versículo. O que diz o versículo 10? E você vai descobrir quem são todos estes homens por quem Jesus provou a morte. Olha bem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, são todos? Está escrito o quê? Muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Convinha que Deus, o autor dos Hebreus está dizendo, conduzisse muitos filhos à glória por meio dos sofrimentos do seu autor da salvação, que era Jesus. Então o Pai faz o filho dele sofrer para que muitos outros filhos cheguem à sua glória. Todos chegarão? Não. Então o versículo 9 está dizendo que o sofrimento de Jesus, que culminou na morte, foi por causa desses filhos que Deus
estava entregando ao seu filho para aperfeiçoar juntamente com ele. Basta ler o contexto. Vamos ler mais o contexto? Então vamos, verso 11 e 12. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Esse todos é todos? Todas as pessoas do mundo são santificadas, irmãos? Claro que não. Mas aqui está dizendo que tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. A quem foi que Jesus declarou o nome do Pai? Apenas a seus irmãos. E na oração sacerdotal de Jesus em João 17, o que é que Jesus disse? Ele diz: Pai, eu revelei o teu nome a eles, aos que tu me deste. Mas Jesus não revelou o nome do Pai para todo mundo, não. Em Mateus 11, 27, ele diz isto: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Somente se o Filho de Deus quiser revelar o Pai, é que ele vai revelar. E ele vai sim revelar para quem? Para todos? Não, porque ele disse no verso 25, lá de Mateus 11, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Aí está, ele só revela aos seus pequeninos irmãos. Hebreus 2,12. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Você é irmão de Jesus? Amém. Então você recebeu a revelação do Pai. Mas eu não sei tanta coisa sobre o Pai? Claro que não. Afinal, Ele é Deus, você é homem. Nós somos limitados. E Pedro, que quando não sabia nada do Pai, e nem do Filho, o Pai revelou para ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele assim: parabéns, Pedro? Não, você só disse isso porque meu Pai te revelou. Carne e sangue não fala isso, Pedro. Jesus está dizendo: ser humano não fala isso, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Só fala se o Pai revelar. Mesmo Pedro sem saber de nada, irmão, falou de boca cheia de Deus. Tanto é que logo um pouco mais, no Monte da Transfiguração, quando estava apenas Jesus e Pedro, Tiago e João, que apareceram Moisés e Elias, Pedro já confundiu as coisas e falou: Senhor, que bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Ou seja, na cabeça de Pedro, Jesus, Moisés e Elias tinham o mesmo tamanho, mesmo nível. E o Pai desceu com uma nuvem, jogou todo mundo por terra, e a voz saiu mais uma vez da nuvem, como havia saído nas águas do batismo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, escutem a ele. E aí quando eles abriram os olhos, não viram mais Moisés nem Elias, apenas Jesus. Porque somente ele é a revelação máxima de Deus, mas só revela para quem ele quer. Então os 3 desceram daquele monte sabendo que não pode comparar Jesus com Moisés e Elias, que Jesus é exclusivo de Deus, mas só pode saber disso por meio de revelação. E só vai revelar aqueles que ele quiser. Para você ver que nem Pedro, que falou a verdade, não sabia da verdade. Veja ainda, vamos continuar em Hebreus aqui. Verso 13, e outra vez diz: eu porei nele a minha confiança, e ainda mais, eis aqui estou, Salmo 40, eu e os filhos que Deus me deu. Verso 14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, veja bem, todos os seres humanos têm carne e sangue. E Deus aqui não está falando de todo ser humano, Ele está falando dos filhos de Deus. Visto, pois, que os filhos de Deus
são os crentes, tem carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Da carne e do sangue, igualmente Jesus participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então Jesus provou a morte pelos seus irmãos, para destruir aquele que tinha o poder da morte, que era o diabo. 15. E livrasse todos, livrar todos, que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus tirou todos da escravidão? Não, apenas os seus irmãos. Olha o 16. Pois ele, Jesus, evidentemente não socorre anjos, mas somente a descendência de Abraão. Queridos, tem duas coisas significativas aqui. Em primeiro lugar, que Jesus não socorre anjos. Todos os anjos que pecaram estão condenados. Não tem perdão, não tem pregação, não tem evangelho, não tem arrependimento, não tem nada. Todos os anjos que pecaram já estão condenados. Entre eles, Satanás. Em segundo lugar, o autor aos Hebreus não está dizendo que Jesus socorre a descendência de Adão. Você reparou isso? Ele socorre a descendência de quem? Abraão. Se Jesus fosse salvar todos, ele teria escrito a descendência de Adão, que são todos os seres humanos. Mas ele escolheu um patriarca para dizer: Jesus veio salvar a descendência de Abraão, ou seja, aquele com quem Deus fez a aliança da salvação e prometeu uma semente, e esta semente não era Isaque, mas era Cristo, conforme diz Paulo. E quem são os filhos de Abraão? São aqueles que creem conforme creu Abraão, e por isso são justificados pela fé. São todos? Então, quando alguém te mostrar Hebreus 2:9, convide-o a sentar e leia com ele até o final do capítulo. Mais um texto, e para não nos alongarmos muito, visto que eu tenho deixado algumas partes desta nossa pregação sempre para um outro domingo, para termos um tempo hábil e mais clareza na explicação, vamos finalizar com este. Embora isso já possa dar para os irmãos uma forma de caminhar e interpretar corretamente os textos que aparentemente dizem que Jesus morreu por todas as pessoas. E esse eu considero talvez um dos mais embaraçosos, difíceis, pelo fato de que até mesmo muitos calvinistas têm tropeçado nele. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Volte aí. Diz assim: o qual deseja, esse o qual é um pronome relativo, então quer dizer que está falando do sujeito do verso anterior, e o sujeito do verso anterior é Deus nosso Salvador. O qual, ou seja, Deus nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui está então talvez o versículo mais usado pelos sinergistas, por aqueles que defendem o arminianismo, semi-pelagianismo, arianismo e outras doutrinas sinergistas, que são aquelas que dizem que o homem coopera com Deus em sua salvação. 1 Timóteo 2,4, que diz que Deus quer que todos sejam salvos. Porém, como eu falei aqui terça-feira no estudo para os irmãos, na língua grega, na Bíblia grega, no Novo Testamento, há dois verbos para a palavra querer. Um é bulomai e o outro é telo. O verbo telo quer dizer querer no sentido de desejar, de gostaria. Bulomai é um verbo de querer no sentido de determinar. Eu quero e vai ser assim. Não tem outro jeito. É do jeito que eu quero e acabou. Esse é bulomai. E o outro eu quero é como eu gostaria que fosse. Às vezes vai ser, às vezes não vai. Telo.
E aqui o apóstolo Paulo está usando este verbo. Ele está usando o verbo no sentido de desejar e não no sentido de determinar. Na teologia nós temos dois nomes para isso: o querer decretivo e o querer preceptivo. O querer decretivo é aquele que está escondido nos planos eternos de Deus e nunca serão mudados e nem frustrados. Vou dar daqui a pouco um exemplo. E o querer de Deus, que pode ser contrariado, sim, por sua permissão, muitas vezes até chamado de vontade permissiva por causa disso, porque Deus permite que o homem quebre esta vontade, é a vontade preceptiva que vem dos preceitos. Preceitos são as leis de Deus. Deus diz, por exemplo, em sua lei, não matarás. No entanto, os homens matam. E Deus, a vontade dele está revelada. Não matarás. Se for uma vontade decretiva, Deus no seu oculto, no seu coração dizer não matarás, quando um homem vai matar, Deus impede de todas as formas. A arma falha ou pode atravessar a pessoa, as balas, e Deus desvia a bala por lugares não letais do corpo da pessoa, porque Deus guia todos os movimentos do universo. Não existe nenhum átomo que se move fora de Deus. E alguém vai dizer, mas átomos, eles não estão sendo manipulados pelo homem. Isso não importa, porque quando alguém dá um tiro, também os movimentos daquela bala, do projétil, ele é um movimento que também espalha átomos em volta de si. E Deus controla todos os movimentos dos átomos espalhados que estão sendo tirados do trajeto daquela bala. É Deus que controla. Se Deus controla o átomo que a bala está tirando do trajeto, Deus controla a bala que está fazendo o trajeto. É por isso que pessoas são baleadas de forma inacreditável e não morrem. Não é acaso. Acaso não faz nada. É Deus. Deus pode fazer isso para vários propósitos. Tem gente que diz assim, olha, aquela pessoa só pode ser salva porque tomou tiro a queima-roupa e não morreu. Nem sempre. Às vezes Deus está dando prazo para aquela pessoa viver mais tempo no pecado e aumentar sua condenação quando ele for para o inferno. Deus está adiando a passagem daquele sujeito para o inferno, para que ele sofra mais. Ou Deus realmente quer salvar aquela pessoa, isso é com Deus, ele tem vários propósitos quando alguém não morre numa tentativa de assassinato. Mas aqui está escrito, em Êxodo 20, versículo 13, não matarás. No entanto, quantas pessoas matam? E decorrente disso, quantas morrem? E Deus não interfere. Por quê? Porque isso é vontade preceptiva, alguns falam permissiva. Esse é o querer de Deus, no sentido do que Paulo está falando aqui. Que Deus quer que muitos sejam salvos. Esse é o querer da revelação de Deus, e não do oculto de Deus. Paulo usaria esta palavra, se Deus realmente quisesse que todos fossem salvos, Paulo usaria bulomai no grego, mas não está usando. Ele está usando telo, que significa Deus gostaria. E você pode me perguntar, pastor, mas então Deus gostaria de uma coisa que ele não quer? Sim. Ou Deus quer uma coisa que ele não gostaria? Sim, também. Vamos a um exemplo bíblico? Atos capítulo 4 e o versículo 27 e 28. Os discípulos estão reunidos e orando a Deus por causa das perseguições. E eles estão agradecendo a Deus pelas perseguições. E eles dizem assim na sua oração, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Queridos, preste atenção nisso. O que foi que a mão e o propósito de Deus predeterminaram para Jesus? Sua morte.
não é? Afinal, Apocalipse 13:8 diz que ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então já estava determinada a morte de Jesus. Quem determinou a morte de Jesus? Foi Deus. Está escrito aqui: tua mão e teu propósito. Foram a mão de Deus e o seu propósito que determinaram a morte do seu filho. No entanto, quando Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel mataram Jesus, já havia uma lei em Êxodo 20, verso 13, dizendo: não matarás. Olha só, Deus já havia dado uma lei dizendo: não matarás. Essa é uma lei revelada, dos preceitos, preceptiva, é o querer de Deus, é permissivo, o homem vai quebrar ou não. Mas havia outra vontade de Deus, vou chamar de outra vontade. No estudo eu disse assim: Deus não tem duas vontades, Ele tem duas maneiras de se relacionar com sua vontade. Na vontade revelada, que é a lei, estava escrito: não matarás. E na vontade oculta de Deus, estava decretado e determinado: vocês vão matar o meu filho. E aí a Bíblia diz que eles mataram a Jesus. Fizeram o que a mão de Deus já tinha determinado. Mas por isso eles são inocentes? Não. Eles quebraram um preceito. Eles quebraram o mandamento: não assassinarás. Só estou mostrando por enquanto para os irmãos que sim, que às vezes Deus decreta uma coisa que Ele não quer. Às vezes Deus decreta uma coisa que Ele não quer na sua revelação. Agora vamos para a pergunta que muitos podem estar fazendo neste momento. Se Deus decreta algo que para o homem é pecaminoso, logo o homem não tem responsabilidade com aquilo que ele faz. Porque se tudo que o homem faz é determinado por Deus, qual é a responsabilidade do homem? Essa talvez seja a pergunta que vem à mente de muitas pessoas quando nós falamos isto. Primeiro, antes de responder a esta pergunta, deixe-me explicar e até retirar de cena o fatalismo. O que é o fatalismo? É a filosofia que diz que todas as coisas já estão determinadas, não por Deus. Elas estão determinadas pelo acaso ou pela fortuna, pela sorte, pelo destino. E não tem como você fugir daquilo, porque querendo ou não vai acontecer. Quem assistiu o filme A Máquina do Tempo deve se lembrar do homem que inventou, né? Ele inventou a máquina de voltar no tempo porque a noiva dele tinha morrido. Atropelada. Não, assassinada, né? Em primeiro lugar. Alguma coisa assim, atropelado ou assassinado em primeiro lugar. E ele inventou a máquina e retornou. E então ele já sabia o que ia acontecer. Porém, acontece a morte dela da mesma forma, da outra forma. Não me lembro qual foi primeiro, um atropelamento ou assassinato. Eu sei que primeiro aconteceu um e quando ele voltou aconteceu a outra, mas de toda forma ela morreu. São filmes baseados numa pré-determinação impossível de ser mudada. E as pessoas dizem: não importa o que eu faça, as coisas determinadas vão acontecer. Isso se chama fatalismo. Isso não é calvinismo. O calvinismo diz que todas as coisas estão sim determinadas por Deus, mas ele não tira a sua responsabilidade. O calvinismo diz que você é responsável pelas coisas que você faz. Então, fora com o fatalismo. Cristão que diz assim: tudo já está determinado, eu não vou fazer nada, ele não é um calvinista, ele é um fatalista. Porque, em primeiro lugar, ele não confia em Deus. Em segundo lugar, está dizendo que Deus é um tolo por não lhe trazer propósitos para uma vida diante da qual todas as coisas já estão determinadas. E eu digo para você, talvez você seja o tolo, porque você não consegue elaborar uma história toda determinada na qual os personagens têm suas livres responsabilidades. Talvez você não consiga executar uma história assim, mas Deus consegue. Então o tolo não é Deus. Agora deixe-me dizer para você.
Por que uma pessoa então se torna responsável mesmo que Deus já tenha determinado todas as coisas? Em primeiro lugar, porque não é liberdade que presume a responsabilidade. Não. As pessoas dizem, fulano, alguém só pode ser responsável se ele for livre. Aonde você tirou isso? De onde você tirou isso? Você pode provar isso na Bíblia? Que alguém só é responsável se ele for livre? Em segundo lugar, as pessoas dizem assim, a pessoa só pode ser responsável se ela for capaz. Ou seja, ele acha que a capacidade é que presume a responsabilidade. Onde você tirou isso? Você pode me mostrar na Bíblia que alguém só é responsável se for capaz? Vou te dar um exemplo. Quando Deus deu a lei para o povo de Israel, Deus achava que Israel era capaz de guardar a lei? Claro que não. E por que mesmo assim Deus punia com os rigores da lei quando eles quebravam a lei? Mesmo Deus sabendo que eles não eram capazes. Porque não é capacidade que pressupõe responsabilidade. Não. O que pressupõe responsabilidade é autoridade. Deus é autoridade. E uma vez que a autoridade ordenou, o sujeito já se responsabilizou. Independente se ele é livre, independente se ele é capaz. Para Deus, não. Uma vez que um pai dá uma ordem para um filho, este filho se torna responsável, independente se ele pode, independente se ele é livre. Então não é liberdade e nem capacidade que pressupõe responsabilidade. O que pressupõe que o homem é responsável é que ele tem uma autoridade sobre si. E essa autoridade é Deus, ninguém menos que Deus. Por isso os homens que mataram Jesus são responsáveis, vão responder isso no dia do juízo. Por quê? Porque estava escrito uma lei dizendo, não matarás. Pronto, eles já eram responsáveis. Ah, mas eles fizeram o que os planos ocultos de Deus determinaram. Isso é irrelevante. Porque Deuteronômio 29 diz o quê? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, o que é encoberto é com Ele. Mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos para nós cumprirmos. Deus te responsabilizará pela vontade revelada dEle e não pela oculta. Deuteronômio 29, eu gosto muito dele na versão NVT. Na versão NVT. Ela fala exatamente isto. Deus não nos responsabilizará por coisas ocultas dele, mas por aquilo que ele revelou para nós e nossos filhos, para podermos cumprir e obedecer. Portanto, aqueles homens que mataram a Jesus, Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e judeus, no dia do juízo, eles não vão poder dizer assim, Jesus, nós te matamos porque a mão do teu pai predeterminou estas coisas desde a eternidade. Eles não vão poder alegar isso, porque Jesus vai dizer para ele, ora, mas estas coisas ocultas pertencem ao meu pai e não a vocês. Agora as reveladas pertencem a vocês. E a revelada era que você não me matasse. Então, o que é que responsabiliza um homem diante de Deus? A palavra de Deus. Ah, mas tem gente que não conhece a palavra de Deus, nunca ouviu falar. Então, Deus não deixou ele sem lei. Deus escreveu uma lei aonde? Dentro do coração dele. Romanos 2, 14 e 15. Deus não deixa ninguém sem lei. Muita gente pode não conhecer a lei de Moisés. De fato, muita gente morreu sem conhecer. Muita gente pode não conhecer o Evangelho. De fato, muita gente já morreu sem conhecer o Evangelho e ainda morre hoje sem conhecer o Evangelho. Essas pessoas são tiradas da responsabilidade? Não, porque Deus colocou dentro de todos os seres humanos a responsabilidade por meio da revelação da lei que está no coração e na consciência de cada um, porque sabe o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. Todos eles sabem.
Agora, se eles são capazes de cumprir ou não, isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Isso não entra na discussão de se alguém se torna responsável por causa disso, porque a Bíblia nunca diz isso. Se apenas a capacidade presumisse a responsabilidade, você sabe o que Deus faria com sua lei, irmãos? Deus ia fazer o seguinte: já que meu povo não consegue cumprir minha lei, que é tão pesada, deixa eu baixar um pouquinho, né? Eu baixo um pouquinho minha lei e eles conseguem. Você já fez esse teste com seus filhos? Faça. Você que tem filho criança, mas não por muito tempo. Faça teste com seus filhos crianças. Vai baixando a lei para eles, para você ver o que vai acontecer. Deus não faz isso. Nem nós, que somos bobos, não fazemos. Porque nós sabemos que quanto mais você baixa o nível da lei, mais corrupto se torna aquele que está debaixo dela. Não é assim no nosso país? Por que você acha que os bandidos estão à vontade em nosso país? Desde os bandidos da classe baixa até os do colarinho branco, como eles dizem. Todos eles estão à vontade, por quê? Porque a lei está baixando o seu sarrafo para atender às suas imoralidades. Por isso, onde a lei se afrouxa, o povo se corrompe. Mas Deus não faz isso. Então o homem é responsável porque Deus é autoridade. E também porque Paulo diz que Deus quer que todos os homens sejam, que todos são esses. Bom, nós lemos o versículo 4, não foi? De 1 Timóteo 2. Então volte um pouco. Volte no versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Versículo 1, todos os homens. Versículo 2 vai dizer quem são todos os homens. Vamos ler o 2. Por isso que eu digo, não faça interpretação de um versículo só. Versículo 2 diz, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Olha todos os homens quem são. Não são todos os homens, mas todos os que têm cargo de autoridade política. É isso que que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que deve-se fazer orações e intercessões por todos os homens. Mas que todos os homens? Os reis, os que se acham investidos de autoridade. Em nossos dias, o presidente, os deputados, os senadores, os juízes. Você tem orado pelo Lula? Essa risada foi um não, né? Orações imprecatórias? Senhor, destrói o inimigo. É assim que você tem orado? Ora, eu digo para você, temos que orar para quê? Paulo diz, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Paulo está falando de salvação aqui, meus queridos? Se Paulo não está falando de salvação, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ele é Salvador de quem? De nós, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Que todos os homens são esses? O mesmo do verso 2, os reis, os que se acham investidos de autoridade. Paulo não pode mudar de ideia. Ele continua com a mesma ideia. Orem por todos os homens. Que todos os homens, Paulo? As autoridades políticas do seu país, ore por eles. Por que, Paulo? Para que tenhamos vida mansa e tranquila. Mas por que ainda, Paulo? Porque Deus quer que todos estes homens, ou todos que estão investidos de autoridade também sejam salvos. A salvação não é só para ralé. A salvação também é para presidentes. A salvação também é para juízes. A salvação também é para os deputados, é para senadores. É também para prefeitos e e também vereadores. A salvação é para estas pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que Deus quer salvar toda a humanidade. Ele está dizendo que entre as autoridades existe também pessoas que Deus vai salvar. E por isso devemos orar. Sabe quem era
o rei de Roma, quando Paulo escreveu isso aqui para Timóteo? Nero. Paulo orou por Nero, o homem que arrancou sua cabeça mais tarde. Você está achando difícil orar por Lula? Paulo orou por Nero, o homem que cortou a cabeça dele e crucificou o apóstolo Pedro de cabeça para baixo. O homem que tocou fogo em Roma, culpou os cristãos e depois mandou incendiar os cristãos amarrados nos postes da cidade para fazer as ruas ficarem iluminadas. Paulo orou por Nero e mandou os cristãos orarem. Não para que todos os homens sejam salvos, porque não é isso que Paulo está dizendo, mas que entre todas as autoridades políticas, Deus tem pessoas para salvar. É isso que significa o versículo. Não que Deus vai salvar todo mundo. Então eu finalizo a expiação limitada dizendo que, uma vez que há muita coisa para se falar, falamos o suficiente para compreender que sempre foi assim. Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo para que fosse santo em Cristo e os predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Segundo o quê? Nossas obras? Não. Mas segundo a nossa fé prevista? Também não. Mas segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Efésios 1, 5 e 6. E no 7 e 8 Paulo ainda diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco. Para conosco. Não foi para o mundo, para conosco. Não foi para todos. Nós vimos que a expiação era limitada na antiga e também na nova aliança. Vimos também as figuras encontradas na Bíblia, como citei semana passada aqui. Irmãos, irmãs, aliás, casadas, você não gostaria de ouvir o seu marido dizer que ama você como ama todas as irmãs da igreja? Não! Ele ama todas as irmãs da igreja, mas você ele ama de um modo diferente e especial. Assim também Jesus ama única e exclusivamente a sua noiva, de um modo diferente e especial. A igreja não ficaria feliz em saber se Jesus amava a igreja igual ele ama o mundo? Não! Jesus Cristo ama a sua igreja diferentemente, porque ela é a noiva dele. Nós falamos de várias e várias comparações que foram vistas aqui sob o prisma de um povo em particular e não sobre todos. E finalmente vimos agora textos que falam de mundo todo, de todas as pessoas, carregam um significado dentro do seu contexto e não podem ser generalizados no sentido rígido. E faço aplicação para vocês, meus irmãos, dizendo que as pessoas pensam que a expiação limitada não condiz com a oferta do Evangelho. Ora, como é que você vai oferecer o Evangelho se Jesus não morreu por todos? Como que você vai oferecer o Evangelho? Até muitos calvinistas tentam defender ou conciliar a livre oferta com a doutrina da expiação, mas nós não devemos fazer isso. Em primeiro lugar, porque o Evangelho não é realmente uma oferta. O Evangelho não é uma oferta. O Evangelho é uma proclamação. A própria palavra Evangelho significa boas notícias. Notícias. Mas essas notícias são boas para quem? Para os vitoriosos, para os salvos. Preste atenção, meus queridos. A palavra evangelho não foi usada primeiramente por Jesus, nem por João Batista, nem pelos cristãos, não. Os generais romanos, antes de Cristo, desde a época de Pompeu, no ano 63 a.C., já usavam a palavra evangelho. E você sabe o que ela significava? Que os imperadores enviavam seus generais para a guerra com suas legiões, e quando eles voltavam vitoriosos, eles enviavam um mensageiro do exército dizendo: vá a Roma e proclame ao imperador o evangelho. E o que era o evangelho? Esquece por enquanto essa questão de que o evangelho é Jesus Cristo. Antes de Cristo nascer, eles já proclamavam. E o evangelho para eles era o quê? Anúncio da vitória do seu pelotão. O anúncio da vitória da sua legião. Que o seu general enviado tinha obtido êxito na guerra. E este
mensageiro ia levar a notícia para o imperador, dizendo: evangelho, evangelho. Então o imperador sabia que a sua equipe, o seu exército tinha vencido a batalha. Eles já usavam esta palavra antes dos evangélicos, antes de Jesus. Portanto, meus irmãos, o evangelho nunca foi oferta. Aliás, quando esses generais voltavam com os prisioneiros algemados, montados eles em seus cavalos e os prisioneiros a pé, quando entravam na cidade de Roma, havia um cortejo, inclusive com sacerdotes que ficavam espalhando fumaças odoríferas por aquelas ruas. E aquelas fumaças cheirosas se espalhavam enquanto os generais desfilavam com os seus soldados a cavalo e os seus prisioneiros a pé, algemados e nus, totalmente nus, despidos. Aquela fumaça tinha cheiro agradável para os vitoriosos. Eles pensavam assim: agora minha patente vai subir. Eu vou deixar de ser um soldadinho, eu vou me tornar aqui um sargentão do exército do imperador. Era um cheiro de alegria e vida. Mas para aqueles prisioneiros que estavam algemados, feridos e nus, quando eles sentiam o cheiro daquela fumaça, eles pensavam: é o cheiro da desgraça e da morte, porque estamos sendo levados para a guilhotina. O mesmo perfume. Por isso que Paulo usa a figura em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 ao 16. Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. Para estes que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para os que se salvam, cheiro de vida para a vida. Era nisso que Paulo estava pensando quando escreveu isto. Evangelho não é oferta. Evangelho é proclamação. Para quem Deus elegeu, é cheiro de vida. E para quem Deus reprovou, é cheiro de morte. Você não tem que saber quem é o eleito de Deus ou não. Tem apenas que pregar. Agora, o ensino da expiação ilimitada que alcança todos, segundo eles, é que traz problema para o ouvinte. Por quê? Pois ele ensina que tudo que Jesus fez na cruz só pode ser acessível a você se você crer. Olha que problema. Tudo que Jesus fez na cruz não garante nada para ninguém. Tudo que Jesus fez na cruz só tem validade se você crer. Ou seja, toda a morte de Cristo, sofrimento de Cristo, angústia de Cristo, a ira do Pai sobre Cristo, nada disso tem eficácia, a não ser que a pessoa creia. Olha só, irmãos. Mas a Bíblia diz que Cristo morreu por você decisivamente. E embora não saibamos quem são os eleitos, eles vão se manifestar com a fé e com o arrependimento concedidos por Deus no momento em que ouvirem a palavra da verdade. Jesus não morreu para dar oportunidade. Eu vejo pregadores dizendo: Jesus morreu para te dar uma chance. Que isso, gente? Ele mesmo disse para Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele nunca falou: vim aqui dar oportunidade para você. Não. Onde está na Bíblia isso? Onde está na Bíblia que ele disse assim: gente, eu vim morrer para possibilitar a salvação para você. Se vocês quiserem, a minha morte está aí. Foi isso que ele falou? Ele sempre disse: eu vim para salvar. E quando Jesus vem, ele vem e faz até o fim. Ou você crê que ele morreu para salvar, ou você fica crendo que ele morreu só para possibilitar. Nesse caso, a palavra final depende de você. E quando você chegar no céu, você vai bater nas costas de Jesus e dizer assim: não fez mais do que sua obrigação em me salvar, porque afinal de contas, nós entramos numa parceria nessa salvação. O Senhor entrou com a morte e eu entrei com a fé. Se não fosse minha fé, tua morte não valia nada. Então dá licença que eu estou entrando no céu. Esse é o arminiano. Agora o calvinista, o cristão verdadeiramente que sabe o valor da morte de Cristo e reconhece sua miséria, sua desgraça. Quando ele chegar no céu, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: foi somente por tua graça,
Foi somente por teu sacrifício, não por mim. Nada que eu fiz. Ele não vai bater nas costas de Jesus, ele vai se jogar ao chão, ele vai se lançar ao chão, ele vai rastejar e ele vai dizer: por que eu estou entrando aqui? O meu lugar não era para ser aqui, era para eu estar no inferno, porque era lá o que eu merecia, porque eu era pecador. E Jesus vai dizer: entra, filho bendito do meu Pai, possui por herança o reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo, porque os teus pecados eu carreguei sobre mim, eu resolvi esse negócio, eu resolvi essa coisa toda, para que você entre aqui por meu mérito, não pelo seu. Aleluia! Só lhe deu glória, solos Cristo, sola Escritura, sola gracia, sola fide. É somente por essas coisas que nós vamos entrar no céu. Ninguém vai entrar lá dando tapinha nas costas de Jesus. Ninguém é sócio de salvação de Deus. A salvação pertence só ao Senhor e não ao homem. E se isso está acontecendo com você agora, é um sinal que Deus está lhe chamando. É um sinal que Ele disse para você: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se o Pai deu você para Ele, então você virá. E quando isso acontecer, Ele te agarrará, Ele nunca mais te perderá, Ele não lançará você fora. E você pode dizer: a salvação pertence ao Senhor, mas agora pertence a mim, porque Ele me deu. Aleluia, aplauda ao Senhor, glorifique o seu nome. Glória a Jesus. Vamos orar. Aleluia.